Olá, bom dia. Em abril, a Federação de Planos de Saúde apresentou uma proposta do novo Sistema Nacional de Saúde que visa, de certo modo, privatizar a saúde pública do país, com a meta de que, em 2038, apenas 50% da população tenha acesso ao SUS. E assim, a população já atingida pelos retrocessos de direitos no nosso sistema fosse privatizado, teria de contratar um plano privado ou pagar exames e consultas particulares para ter atendimento de saúde. Dando sequência à nossa série sobre o Sistema Único de Saúde Pública brasileiro e para tentar entender mais a fundo o que representa essa proposta, o Diálogo Plural discute a relação do SUS com os planos de saúde. Hoje, com a participação do médico Marcos Freitas, que é presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, e de Francisco Batista Júnior, farmacêutico, ex-membro do Conselho Nacional de Saúde e atual presidente do Conselho Estadual de Saúde. A eles eu dou o meu bom dia e já começo com uma pergunta. Francisco Júnior, de fato, a proposta da FEBRAPLAN, o que é essa proposta da FEBRAPLAN e quem de fato é beneficiado por ela? Inicialmente, cumprimentar a diretoria do Sinteste pela realização desse debate. Muito importante que o movimento sindical, que o movimento social possa fomentar junto à sua base, junto aos trabalhadores, esse tipo de debate. E especificamente em relação a esse tema, FEBRAPLAN, na verdade nós tivemos avaliando, participei de pelo menos 2 debates a respeito do que foi discutido no seminário que aconteceu em Brasília. E o que nós percebemos é que não é exatamente a proposta de um novo sistema de saúde. O que a Federação dos Planos de Saúde quer, na verdade, é aprofundar a inserção da saúde privada no Sistema Único de Saúde. Então, o setor privado, ele abarcou durante esses anos em que o SUS foi pensado, foi implantado, está sendo implementado ainda, o setor privado abarcou praticamente 70% dos procedimentos mais especializados, ditos de alta complexidade. Avançou também nos procedimentos ditos de média complexidade. Avançou na gerência do sistema através da terceirização da gerência dos serviços e hospitais. E agora eles querem avançar mais ainda. Eu tenho certa amizade com profissionais que labutam na iniciativa privada, e eles estão convencidos de que o SUS não tem condição de atender a população na dita alta complexidade. Eles dizem, Júnior, a alta complexidade não tem como ser viabilizada pelo Estado. Ela tem que ser uma tarefa do setor privado, prestando serviço ao Estado, sendo remunerada pelo Estado. Nós temos divergência, e aí eu falo como militante da reforma sanitária, como membro que participou ativamente do debate da Constituição e da construção do SUS. E o que a federação está propondo nesse período é exatamente isso. É aprofundar o espaço que hoje eles têm no sistema, no Estado, no Sistema de Saúde, basicamente em relação à média e alta complexidade. Eu diria que não foi colocado isso com todas as letras, mas na minha avaliação, pelo que a gente tem acompanhado durante esses anos, o que o setor privado quer, na verdade, é ficar com toda a média e alta complexidade, que é onde está o valor mais interessante, é onde estão os recursos mais interessantes, e deixar o SUS basicamente com atenção básica, com atenção primária, com aquilo que é considerado menos oneroso para o sistema. E, doutor Marcos, o modelo americano de saúde daria certo em um país como o Brasil? Não estaríamos voltando a condenar a grande massa populacional ao não atendimento? Na realidade, o que você está me colocando é que o modelo privatizado, predominantemente privatizado de saúde, né? Na realidade, o que eu posso lhe dizer é que a nossa realidade atual, ela é muito ruim, né? Essa questão do atendimento ao público, ao setor público de saúde. Ela está bastante comprometida. Ou você faz uma reviravolta generalizada no próprio Sistema Único de Saúde, ou como está, não poderia ficar, né? Lógico que existem interesses outros, né? Como já foi apresentado antes, né? da iniciativa privada de assumir alguns setores, mas ou você aumenta o financiamento, melhora o financiamento para o SUS, que a saúde ela é cara, ela custa caro, e faz com que o SUS funcione de uma forma melhor, inclusive melhorando também a questão da gestão do SUS, ou fica difícil você ir contrário a qualquer outra alternativa que apareça,
né? Então, a forma de você resolver isso aí a nível de SUS seria aumentar o financiamento. Hoje, o que se investe per capita no nosso país está abaixo da média do mundial, né? E está abaixo de países que, em teoria, são países menores do que o nosso, do ponto de vista até, inclusive, econômico. Então, nós investimos pouco na saúde pública, né? Então, teria que haver um maior investimento, teria que haver uma melhor gestão desses valores, né? Para que o SUS realmente se pudesse se impor como não só na ciência primária, mas também na alta complexidade, né? Então, assim, nós temos que encontrar um caminho. Agora, como representante aqui, falando como representante do Conselho Regional de Medicina, a gente sabe, como testemunhas, né, como sendo um órgão fiscalizador da prática médica, que realmente está muito difícil trabalhar para o SUS, né? Hoje é muito difícil você conseguir fazer um trabalho, uma assistência digna aos pacientes, né? E isso, quem está na linha de frente, que são aqueles que nós fiscalizamos, que são os profissionais, né? São as testemunhas e nos passam essas informações, e as nossas fiscalizações são provas disso. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, na realidade. A gente não pode deixar como está, né? Não participamos dessa reunião da FEBRABAN, inclusive estava em Brasília no mesmo dia, participando de um outro evento em Brasília, e nenhum conselho regional participou. Então, nós não tivemos conhecimento de como foi. Eu também não me aprofundei, mas eu acho que é mais ou menos nessa linha que o Francisco falou aqui agora, né? Então, Francisco... Eu posso fazer um comentário a respeito da fala do amigo Marcos? Não há a menor dúvida de que o financiamento do SUS é absolutamente insuficiente, né? Sob qualquer ótica que nós analisarmos, não tem como viabilizar uma proposta tão ambiciosa como a proposta conceitual do SUS com o financiamento que a gente tem. O Brasil investe em saúde menos do que países muito mais pobres do que o nosso país e que não tem proposta de sistema universal de saúde integral também. Agora, eu particularmente tenho dito, e aí eu falo como membro da Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, e a gente tem por tarefa, dentre outras, acompanhar mês a mês a execução orçamentária da saúde no país. Eu estou absolutamente convencido, Marcos, de que se nós colocarmos mais recursos no modelo de sistema que a gente tem, nós temos um sistema doente, concordo com você. Um sistema que tem uma doença grave, e que essa doença tem como sintomas a febre e a dor, por exemplo. Se nós colocarmos mais dinheiro nesse sistema sem atacar a doença de fato, a gente vai combater apenas os sintomas, que são a dor e a febre, e a temperatura elevada. Se nós não combatermos a doença do sistema, não adianta a gente colocar mais recursos, porque esses recursos muito rapidamente vão se exaurir. Eu tenho dito que o caminho que nós temos que trilhar é combater a doença. E qual a doença do sistema? É o modelo. É o seu modelo. É um modelo altamente especializado. Nós pensamos o SUS para ser um modelo de prevenção de doença e promoção da saúde. Para superar a lógica arcaica, conservadora e retrógrada superada de tratamento da doença já instalada. Nós temos que evitar que a doença aconteça. Não temos condição de evitar que a doença aconteça de forma plena. Mas temos condições de ter um sistema que evite que boa parte... Por exemplo, eu trabalho no Giseu e você também. Nós não temos a menor dúvida que 70%, 80% dos pacientes chegam no Giseuda, chegam porque não tem atenção básica. Porque não são cuidados lá no nascedouro, nos postos de saúde. E aí a doença se agrava, e todo dia eu trabalho com isso, com um paciente desse perfil, que não consegue ter um atendimento na atenção básica, na prevenção e na promoção, o quadro se agrava, se aguda e cai na UTI do Giseuda Trigueiro. Esse modelo é insustentável. Um modelo onde 60% do orçamento é destinado à rede privada, fazendo procedimentos muito mais caros do que faríamos se nós estivéssemos na rede pública fazendo em larga escala. Então, eu concordo com a questão do financiamento, do desfinanciamento, que é um desfinanciamento mesmo, mas eu tenho um senão a colocar nessa avaliação, que não é sua, é a avaliação generalizada, inclusive da nossa comissão, né? Eu, particularmente, pelo que eu tenho acompanhado, eu acho que não é suficiente colocar mais dinheiro. A gente tem que pôr mais dinheiro, mas dizer para onde a gente quer que esse dinheiro vá. Porque se nós continuarmos colocando mais dinheiro para financiar a rede privada, eu sou contra. Se nós colocarmos mais dinheiro para continuar financiando o tratamento da doença sem fazer prevenção, eu também vou ser contra. Eu acho que não dá para fazer uma coisa sem fazer a outra. Tem que fazer as duas ao mesmo tempo, entendeu? Também não tem, eu não posso dizer aqui que a gente não tem que cuidar da doença. Tem que cuidar, sim. Tem que cuidar do que está acontecendo de fato. Mas eu defendo a mudança no modelo
e, óbvio, uma melhoria no financiamento também. Nós estamos estourando já o tempo do nosso primeiro bloco, vamos para um breve intervalo. Voltamos em 30 segundos, não saia daí, que o Diálogo Plural volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Diálogo Plural de hoje, que debate sobre a relação do SUS com os planos de saúde. Hoje com a participação do Dr. Marcos Freitas, que é presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, e de Francisco Batista Júnior, farmacêutico e ex-membro do Conselho Nacional de Saúde e atual presidente do Conselho Estadual de Saúde. Dr. Marcos, a Agência Nacional de Saúde aprovou recentemente os planos de saúde populares. O que o senhor pensa disso? Bom, inclusive já foi até, o Conselho Federal de Medicina se manifestou com a nota, né? Na realidade, vai muito ao encontro daquilo que eu falei antes, né? A saúde pública, a saúde, de uma maneira geral, ela é um produto caro, né? Principalmente o plano de saúde popular, ele se propõe exatamente a tratar a doença, não fazer prevenção, né? O plano de saúde popular, a maioria dos planos, eles tratam as doenças e não fazer prevenção. Então, a saúde de tratamento de doença, ela é cara. Então, no nosso entendimento, se com o que já temos, já há essa dificuldade, imagina você ter como garantia um pagamento de um plano popular, onde os valores seriam irrisórios. Que saúde vai se prestar àquele usuário daquele plano de saúde? Então, no nosso entendimento, o plano de saúde popular, ele é um engodo, né? Assim, ele não vai cumprir a sua missão, porque é impossível, precisa de financiamento, e se você cobra muito pouco, você não vai dar o retorno, o produto que você está querendo oferecer, que você deveria oferecer. A população vai ter também condições de pagar porque se espera que seja uma taxa mínima para a população, como a população vai pagar por essa taxa também, né? Exato, e principalmente a preocupação nossa, que somos os prestadores de serviço, é exatamente o que é que vai se oferecer, né? O que é que a gente vai, como médico, né, na linha de frente, o que é que eu vou poder, se hoje com os planos irrestritos, né, com os contratos onde você abrange vários benefícios para o usuário, você já tem dificuldade, muitas vezes, de poder tratar daquele paciente, e com um plano popular, com certeza vai ser um plano restritivo, né, e essa restrição acaba repercutindo na atividade médica, né? Isso seria um problema a mais para quem está trabalhando na linha de frente, no nosso entendimento. Francisco Júnior, e de que maneira as empresas de plano de saúde dependem do SUS, e qual a atual dívida dos planos de saúde com o SUS? São duas perguntas, uma relacionada com a outra, né? O que é que acontece com boa parte dos planos de saúde? Eles estabelecem um contrato com o usuário, com o cliente, e nesse contrato eles fazem várias restrições. Eles dizem só podemos fazer isso, não fazemos aquilo. Então, por exemplo, transplante. O Brasil tem o maior programa de transplantes público, o maior programa público de transplantes do mundo. Isso aí é reconhecido. Quando a gente vai se debruçar com lupa sobre o programa, a gente percebe o seguinte, que 95% é financiado pelo SUS e 90% é feito no setor privado, mais de 90%. Quer dizer, é muito pouco que é feito no setor público. Então, é um programa caríssimo, porque é feito na lógica de mercado, né? E o setor público, o Estado brasileiro, financiando a rede privada para fazer um procedimento, um leque de procedimentos. Então, estou citando um exemplo de um procedimento que o plano de saúde não realiza e usa o SUS para fazê-lo. Entendeu? Tem outros, tem uns inúmeros. Quem tem plano de saúde sabe disso. Você pega o contrato e vê lá que o plano não dispõe disso, não dispõe daquilo. E é por isso que os planos de saúde são, no Brasil, o ramo da economia que tem mais ação judicial, é o mais judicializado que existe. Muito mais do que o SUS, inclusive. Então, o SUS, com toda essa dificuldade, o SUS tem pelo menos 40% a menos de ação judicial do que os planos de saúde. As ações judiciais no SUS, na verdade, dizem respeito basicamente a medicamentos de alto custo, e muitos medicamentos não fazem parte do elenco de medicamentos disponibilizados pelo SUS, e dizem respeito também, geralmente, à busca de leitos em UTI, que a gente tem uma dificuldade muito grande de leito de UTI também. Quanto à dívida que os planos de saúde têm com o SUS, claro que cada um faz a conta que lhe interessa.
Nós fazemos a conta de acordo com a legislação que está colocada aí. De acordo com a legislação que está colocada aí, a dívida hoje é ao redor de 6 bilhões de reais. Os planos de saúde da federação discorda, acha que grande parte dessa conta não poderia ser colocada como dívida, em função de um entendimento ou outro, mas a partir da legislação que nós temos, que é a lei que estabelece o funcionamento dos planos de saúde, a dívida hoje está por volta de 5 bilhões e 800 milhões de reais. Doutor Marcos, com relação ao ressarcimento que é feito ao SUS, o que é feito com os recursos arrecadados pela Agência Nacional de Saúde através do ressarcimento? E qual o objetivo desse ressarcimento? Eu não tenho esse conhecimento, eu não sei se talvez essa pergunta, Francisco Júnior, tem essa resposta, eu não tenho acesso a essa informação. Essa pergunta é interessante, Marcos, porque existe um movimento que tenta fazer uma modificação no caminho desse ressarcimento. Hoje, aquilo que o Estado consegue ressarcir do setor privado, do plano de saúde, ele é colocado no bolo geral do Fundo Nacional de Saúde. E em sendo colocado no Fundo Nacional de Saúde, o Estado, o poder público, o governo federal, utiliza esse recurso de acordo com a necessidade. Isso é importante, porque você recebe um ressarcimento de um setor, determinado setor, que se beneficia do sistema, e aí com esse ressarcimento você, em tese, estou falando tudo em tese, na prática não é bem assim. Na prática os caras colocam o dinheiro onde acham melhor e onde querem, onde tem maior interesse. Mas a legislação estabelece que o dinheiro volta para o Fundo Nacional de Saúde e dali vai ser colocado onde houver necessidade, né? Há um movimento de alguns setores defendendo que esse recurso não vá para o Fundo Nacional de Saúde e vá para o próprio serviço que presta o serviço. Nós somos contra isso. Porque isso geraria uma briga por recurso em cada hospital que presta o serviço, que deixaria o usuário num plano bastante difícil. Nós vamos para mais um intervalo, vamos dar mais uma pausa no nosso programa, voltamos em 30 segundos. Não saia daí, o Diálogo Plural volta já. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Diálogo Plural de hoje, que discute a relação do SUS com os planos de saúde. Hoje com a participação do Dr. Marcos Freitas, que é presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, e de Francisco Batista Júnior, farmacêutico, ex-membro do Conselho Nacional de Saúde e atual presidente do Conselho Estadual de Saúde. Francisco Júnior, com investimentos congelados por 20 anos e com a proposta de terceirizar atendimentos de saúde, como ficaria o sistema público? Essa luta pelo financiamento do sistema, que Marcos colocou muito bem, a dificuldade que a gente tem, é uma luta histórica. Eu me lembro que na década de 90, Marcos deve lembrar disso também, nós fizemos o primeiro grande movimento pela aprovação da emenda constitucional que regulamentaria o financiamento do sistema, até porque isso era totalmente solto. Conseguimos avançar, conseguimos aprovar a emenda 29, que estabeleceu o piso dos estados em 12% do orçamento, o piso dos municípios em 15%, e o piso do governo federal baseado na arrecadação e no orçamento do ano exatamente anterior. A gente vinha conseguindo, mesmo com dificuldade, garantir reajustes anuais do orçamento da saúde que minimamente conseguia manter a rede funcionando, né? A gente conseguia, o financiamento federal a gente utilizava como parâmetro para mudar o orçamento do ano seguinte, o orçamento do ano anterior, aplicando em cima desse orçamento do ano anterior a inflação e o INPC. Então a gente conseguia alguns ganhos interessantes no orçamento nos últimos 8 anos principalmente. Muito longe do que a gente precisa, mas conseguia alguma coisa. Com essa emenda constitucional vai ser um caos. Por quê? Porque, na verdade, a inflação da saúde é superior à inflação comum, à inflação normal. A inflação da saúde, a cada ano, ela varia de 10% a 13%. Por quê? Porque a cada ano novas tecnologias são incrementadas, novos medicamentos mais caros são também incrementados, uma maior parcela da população também precisa de mais serviço. Então, a inflação da saúde, historicamente, é superior à inflação normal. Ora, se até agora a gente estava tendo uma mudança, uma variação, uma correção do orçamento baseado na inflação e no orçamento anterior e no INPC, e isso era insuficiente, imagine agora com o orçamento congelado e sendo remunerado apenas pelo índice de inflação. Por exemplo, a inflação do ano passado
desse ano está prevista para ser por volta de 2,5% a 3% no máximo, estourando isso aí. Ora, com os custos da saúde aumentando 10% a 12% ao ano, se você reajusta em apenas 3%, o que é que acontece? É óbvio que os recursos vão ser absolutamente insuficientes para fazer a rede funcionar. Então, essa emenda constitucional do congelamento dos recursos da área pública por 20 anos é o maior golpe que as políticas públicas, não somente a saúde, a educação também e outras políticas estão sofrendo já estão pagando o preço por isso, nós estamos sentindo isso na carne, os hospitais hoje estão tendo menos recursos para administrar, há menos recursos para medicamento para HIV a gente está tendo dificuldade, está faltando medicamento para HIV de vez em quando, coisa que nunca havia acontecido no nosso país, ou seja, começamos a sentir os efeitos deletérios dessa emenda constitucional. E por outro lado ainda temos o perdão de dívidas de impostos que seriam de relação direta com seriam utilizados também no orçamento da saúde. Doutor Marcos, e é comum a gente ouvir reclamações dos médicos com relação ao percentual que eles recebem dos planos de saúde. Diante disso, como é essa relação e a classe médica é meio que subvalorizada ou explorada pelos planos? Eu diria que, em linhas gerais, sim, há uma dificuldade enorme. Se a gente for analisar o percentual que é reservado para o médico no que se arrecada no plano de saúde, é bem abaixo e, na realidade, são os médicos quem executam, são os prestadores de serviços, né? Sem o médico, nenhum plano funcionaria. Então, realmente existe essas demandas e, além, a questões restritivas de você precisar de determinados exames e ter que fazer comprovações e agora com segunda, terceira opinião, enfim, existe uma série de reclamações da classe médica em relação aos planos de saúde. Mas eu diria que, mesmo com todas essas restrições, hoje a gente consegue dar uma assistência melhor ao paciente do plano de saúde do que no hospital público. Então, eu falo de uma dicotomia, o médico trabalha numa verdadeira dicotomia dentro de uma própria cidade. Você está num hospital que está a poucos quilômetros de outro hospital e nesse hospital você pode fazer e nesse hospital você não pode fazer. Né? Então, você sai de uma rede privada onde você acaba de fazer um diagnóstico de um paciente em menos de 24 horas, chega num hospital público com um paciente com o mesmo quadro clínico, você não vai conseguir fazer isso em uma semana, 15 dias. Então, nós fizemos uma dicotomia. Então, apesar das dificuldades, hoje o médico tem um poder de resolutividade melhor trabalhando para o plano de saúde do que trabalhando para o SUS. Com relação a essa questão da emenda 29, é importante a gente lembrar que o texto original dela, ela definia que eram 10% para a União. Né? E, infelizmente, ficou atrelada ao PIB do ano anterior e, como o PIB veio caindo, esses valores foram caindo e hoje a gente não chega a 5%. Então, esse valor, se tivesse sido sancionado com o valor original de 10%, pelo menos essa questão, talvez a gente não estivesse falando em termos de subfinanciamento, talvez porque estivesse falando em termos de gestão, mas não de subfinanciamento. Então, nós perdemos oportunidades, foi em 2011, quando houve uma nova regulamentação da emenda 29, perdemos essa oportunidade de aumentar o financiamento no SUS. Francisco Júnior, e com relação à situação atual, o deputado Rogério Marinho é relator de um projeto de lei que, entre outros pontos, pretende acabar com o ressarcimento e liberar o reajuste dos planos, que hoje obedece um teto acima da inflação. O que você pensa disso? O que a gente pode prever é a falência dos planos de saúde, porque simplesmente a população brasileira não vai ter condição de arcar com isso. A população brasileira, os usuários, hoje são aproximadamente 45 milhões de brasileiros, eles não vão ter condição de continuar financiando plano de saúde nos patamares que essa proposta colocaria, que é muito acima da inflação, ficaria basicamente a coisa aberta, a ser negociada entre patrão e empregador, a linguagem que o Rogério Marinho conhece bem. E outra coisa, as restrições seriam naturalmente cada vez maiores. Eu vejo isso como da maior gravidade para a população, para os usuários do plano de saúde, mas vejo isso de repente como, quem sabe, isso aí não pode ser o grande modo para a população passar a defender o SUS. Entender que o caminho é ter o SUS funcionando plenamente e não dependendo de plano de saúde e não dependendo de saúde privada. Então, resumindo, a minha resposta é isso. É uma proposta gravíssima, porque aponta para deixar a população e os planos inviabilizados, mas eu torceria para que, em se viabilizando isso, que eu não quero que isso aconteça,
porque seria um drama na população brasileira, um drama no país, porque afinal de contas são milhões de pessoas necessitando de plano de saúde. O sistema, o SUS, sem ter condição de abarcar esse pessoal imediatamente. Porque uma coisa é paulatinamente o SUS ir se ampliando e conseguindo atender mais gente. Outra coisa é de uma hora para outra ter que atender mais 10 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas. Então espero que não passe, porque seria um drama terrível para a população brasileira. Mas eu espero também que esse tipo de proposta colocado no debate sirva para a população aprender, a população acordar e começar a fazer a defesa do SUS, coisa que na minha concepção o povo não tem feito convenientemente. E já encerrando o nosso programa, indo para a última pergunta, eu queria saber de vocês, diante de tudo que a gente discutiu aqui hoje no programa, o que vocês acham? Qual a melhor opção? Investir mais no SUS ou fazer com que ele funcione melhor? E como fazer ele funcionar melhor, né? De forma resumida, se vocês puderem falar um pouco sobre isso. Fica à vontade. Eu, na minha avaliação, eu acho que nós, muito rapidamente, o Congresso Nacional deveria defender um melhor financiamento para o sistema, deveria estabelecer o seguinte, que paulatinamente o sistema deveria substituir a dependência que ele tem da rede privada, da rede pública, esse é o segundo movimento, e o terceiro movimento, priorizar de fato, priorizar efetivamente a atenção básica, a atenção primária e a prevenção das doenças, promoção da saúde. Como eu tinha falado antes, a gente tem dois sistemas que na realidade são totalmente diferentes para o médico, eu digo para a atividade médica, o tratamento, a capacidade de resolutividade em um e outro é diferente. E o que o médico anseia, de uma maneira geral, é poder trabalhar de forma onde ele possa resolver o problema do seu paciente, seja em qualquer sistema. Se o sistema único de saúde passar a ser melhor financiado, passar a ter políticas onde estimule o médico a trabalhar, a ir para o interior, que hoje um dos problemas nossos é a distribuição da classe dos médicos. A demografia médica tem demonstrado e tem se mantido assim. Os médicos eles se concentram muito nas capitais, né? Esse é o anseio e é o que, como instituição, como Conselho de Medicina, é o que o Conselho faz: fiscalizar, regulamentar e cobrar, não só do ente público, mas também do privado, que essa assistência seja a melhor possível. Infelizmente, nosso programa já está no fim. O tema foi bom, foi bem discutido, bem debatido, mas fica para uma outra oportunidade de recebê-los aqui. Fica o convite. O programa de hoje termina aqui. Na próxima semana nós vamos fechar nossa série falando sobre as tentativas de acabar com o SUS. E se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Instagram, pelo @SintesteRN, no nosso site, www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Um bom final de semana e até o próximo sábado.